Beleza, então agora pra parte 2 da terceira temporada, então, que é a parte de mais porradaria, né? Eles partem então pra tentar restaurar a Muralha Maria e fazer uma batalha contra os Titãs que querem levar o Eren de volta. Essa parte ela é muito focada, é bastante focada em batalha, até certo ponto, porque é uma batalha muito legal, mas assim, eu acho que o mais interessante da temporada não é nem a batalha, sabe? Tem coisas, reflexões mais interessantes do que as batalhas, mas enfim. Uh, Avançando, tá? Não vou contar tudo o que aconteceu porque vocês sabem. A gente tem a parte que o Armin mostra e a capacidade dele a inteligência dele, né? Que ele acaba descobrindo onde é que o Rainier está escondido, que é dentro das muralhas. Então, é mais uma parte que mostra como o Armin é importante, como ele é inteligente para achar soluções dentro dos problemas que eles têm, né? Não é de hoje, não. Desde o começo do anime é assim, né? E aí tem a parte que o Erwin fala, então, quando ele vai enfrentar essa batalha, ele percebe que é uma batalha até a morte, que ele comenta com ele mesmo, no pensamento dele, como ele inspirou pessoas para a morte durante a vida dele até o momento, né, como um comandante, como quantas vezes ele inspirou os companheiros dele para morrerem, né, e como ele foi esse motor para causar tanta morte através das palavras dele, das motivações dele. E como que ele agiu até aquele momento por causa do próprio sonho dele, né? E como que ele pensava que isso era egoísta, né? Como que da parte dele, o sonho dele de descobrir sobre esse mundo, por causa desse sonho ele acabou movimentando tantas pessoas e orientando tantas pessoas a morrerem por essa causa, né? Que claro, é uma causa importante para a humanidade de uma forma geral, mas no fundo ele sentia que talvez fosse por causa que era o sonho pessoal dele aquilo, né? A reflexão que o autor traz para um personagem que ele é muito conhecido por fazer coisas ruins, né? Tipo, coisas boas, no caso, conseguir avanços e progressos, mas ao custo de vidas de pessoas, né? Então é legal como ele trabalha com que o personagem entende esse fardo, o personagem entende o que essas coisas que ele causou, né? Então ele fala: eu enganei meus companheiros, me enganei e sobre uma montanha de cadáveres estou de pé. Né? Então é uma cena muito foda que tá todas as pessoas que morreram na tropa de exploração olhando para ele, né? É bem legal, assim, tipo, como que ele carrega o peso dessas vidas com ele. E aí tem a parte que surge, então, a nova tecnologia, que são as lanças de trovão, e aí, claro, desenvolvidas e criadas pela Range, minha personagem preferida. A Range é extremamente inteligente e dedicada à causa, e diferente de outros, ela não gosta de comandar pessoas e ela prefere avançar para a humanidade estudando, né, pesquisando e se dedicando dessa forma. Então é uma outra forma que ela encontra de conseguir respostas para perguntas que eles têm, que não necessariamente lutando, não necessariamente guerreando. Né? Claro que a Range ela tem outros papéis mais de batalha também, ela participa das batalhas, né? Mas enfim, é só para reforçar essa característica dela. E aí acontece o conflito do Armin contra o Bertholdt. O Bertholdt aparece, escolhe não virar titã, e aí o Armin diz que quer conversar com ele para tentar evitar que o Bertholdt vire titã, e o Bertholdt começa a entender que o Armin não é um cara legal com ele. O Armin tá só querendo, com alguma estratégia, fazer com que o Bertoldi se foda, né? Então, no começo, quando o Bertoldi encontrava o Armin, no começo, quando o Bertoldi encontrou o Armin outra vez, ele acabou caindo no papo do Armin, né? Por ter uma consideração pelo Armin, por considerar ele um amigo. E agora ele entende que não é mais assim, né? Então, ele mostra ali que, nossa, como o Bertoldi, como o Bertoldi está diferente, mas é que ele meio que caiu na real que eles são inimigos, né? E aí o Bertoldi fala que ninguém fez nada de errado, né? Não podíamos evitar, porque esse mundo é simplesmente cruel demais. Então ele tenta sempre achar assim, pô, o Armin não tá errado de lutar, o Eren não tá errado, a gente não tá errado, a gente meio que foi obrigado a isso. Né? A gente não pôde evitar isso, a gente foi inserido dentro dessa realidade porque é um mundo cruel demais, né? E é legal essa definição dele de que, pô, é um mundo cruel demais, então a gente foi submetido a fazer coisas horríveis pelo mecanismo do mundo, né? E eu sempre tenho essa ideia, sempre tive essa ideia também de que o mundo é um lugar horrível, que o mundo é um lugar sujo, podre. Eu tenho essa ideia ainda, na verdade, mas essas condições que ele fala de que não pôde evitar e que nenhum dos lados está errado por guerrear, nenhum dos lados está errado por querer matar uns aos outros,
Eu acho uma forma um pouco complicada porque, na verdade, a gente pode evitar, né? Eu acho que essas condições que a gente cria de que, eu estou dentro de uma condição que eu não posso evitar fazer isso, são condições criadas pela humanidade, né? Por esse sistema de desenvolvimento, de conquista de terra, de expansão. Toda essa parada, claro que é um mecanismo, é uma coisa muito complexa, envolve várias coisas, mas não foi o mundo que criou isso, foi a humanidade, de certa forma. Então a gente, assim como a gente criou esses sistemas cruéis e vive dentro deles, a gente tem capacidade de transformar isso de certa forma também. A gente só não se organizou para isso como sociedade porque por vários motivos. Mas então é só interessante pensar sobre isso. E aí tem essa questão de que a explosão do Colossal. O Colossal explode, né? Isso foi explicado depois, que na verdade o portador do Colossal, quando o Colossal se transforma, ele faz uma grande explosão. Só que no começo, o Bertholdt, quando se transformou para explodir as muralhas, nunca usou essa explosão. Depois me parece que diz que o portador pode controlar se quer se explodir ou não. Não sei se foi revelado isso no anime, eu vi num vídeo, inclusive. Não foi explicado no anime nem no mangá, pelo que eu lembro, tá? Então, não sei porque que inventaram essa porra depois, mas enfim. Daí o que que acontece? Vai pra parte do Erwin, então a estratégia para derrotar o Titã Bestial. E aparece o Flock, então a gente é apresentado ao Flock, o personagem. E ele aparece se lamentando porque ele tinha pensado em se tornar um soldado para ajudar a humanidade. E ele achou que seria enviado para a morte, sim, ele seria um soldado, em algum momento ele seria enviado para a morte. Mas ele fica chateado porque ele pensa que ele não achou que ia ser algo tão sem sentido quanto parece para ele agora, sabe? Essa missão que tá sendo ali parece tão sem sentido ficar ali protegendo os cavalos, morrer assim, tipo, pô, eu achei que eu ia morrer como um herói, tá ligado? Eu achei que eu ia morrer tentando lutar, enfim, né? Ele fala, pô, isso parece tão sem sentido para mim. E aí o Erwin monta então uma estratégia com o Levi e ele fala, para pedir para que esses jovens morram, seria preciso um enganador de primeira e um monte de mentiras, ou seja, é ele mesmo, né? E aí ele conta então, ele que já tem um plano que ele vai morrer junto com eles, mas que ele queria muito ir pro porão, né? E aí o Levi pergunta pra ele, não, quem sabe tu tenta uma outra coisa, não sei mais o quê. E aí o Erwin fala, tu consegue ver os nossos companheiros, eles estão olhando pra nós, eles querem saber o que aconteceu com os corações que eles entregaram, né? Então assim, é um momento da vida do Erwin, isso resulta na decisão do Levi no futuro, é um momento da vida do Erwin em que ele já meio que não aguenta mais o peso de ser o comandante, de ser o cara que tá mandando tantas pessoas pra morte, tá ligado? Então, assim, todas as pessoas que ele já viveu, que ele já conviveu, que ele já treinou, que ele já comandou, mortas, aquilo fica parece que aquilo fica cobrando a cabeça dele, pô, né? É muito massa esse lance. Pô, cadê os corações que a gente entregou? O que que tu fez com aquilo? Qual o avanço que a gente teve, sabe? Então, ele não vai poder contar isso pra eles, não vai poder justificar isso pra eles. Então, é muito foda pra ele pensar que agora vai ter que pedir pra novas pessoas morrerem, pessoas muito mais novas, que são os novos recrutas que estão ali, né, e tudo mais. Então, o Levi conversa com ele e fala, então, faz o seguinte, desiste do teu sonho de ver o porão e morre aqui, que eu prometo pra ti que eu vou derrotar esse macaco filha da puta, né? E é uma promessa que segue até o fim do anime, eu acho bem legal, o Irving aceita isso. E aí, então o Erwin vai pro discurso dele, que é o discurso de como ele. Bom, vamos ver como que ele vai convencer o pessoal a entregar seus corações de novo e morrerem pela causa, né? E aí o Erwin fala assim: o Erwin fala então que todo mundo ali vai morrer, vão fazer uma investida contra o Titã, mas vai dar certo porque o Levi vai contornar, enfim, explica ali, né? Daí o Flock fala: tá, mas se a gente vai morrer, nem faz sentido eu aceitar essa tua ordem ou não. Eu posso não aceitar. Se eu morrer de qualquer forma, foda-se, tá me pedindo pra morrer, eu vou dizer que eu não quero. Daí se tu vai me matar por traição, eu vou morrer igual, então foda-se. Aí o Erwin, né, então ele fala essa questão de, pô, não faz sentido, isso que tu tá me pedindo não faz sentido. Aí o Erwin fala, tá, vida não faz sentido então. Fez sentido até agora pra ti a vida, né? Todo mundo morre sem querer morrer. Todo mundo vira a mesma coisa quando morre, né? O que que tu vai dizer da vida dos companheiros nossos que já morreram? Elas não tinham sentido, né? E ele diz, não, que elas tinham sentido, porque é a gente que dá significado para a vida deles, né? E hoje a gente vai morrer para que os próximos vão dar significado para nossa também, tá ligado? E ele fala, esse é o nosso único método de se rebelar contra esse mundo cruel. E aqui, quando ele fala mundo cruel, ele quer dizer em relação ao fato da vida, né? Tipo, que a gente vai morrer em algum dia. Então, ele não está falando necessariamente sobre escolhas, sobre sociedades, enfim. Ele está falando sobre a questão de vida e morte, o ciclo de vida e morte.
Então, assim, ele fala, a gente não tem como evitar a morte, a gente não tem como lutar contra isso, a gente vai morrer em algum momento. Então ele fala, o nosso único jeito de se rebelar contra esse sistema em que a gente tem que morrer é a gente unindo forças e passando essa força a cada vez, né? Então, assim, essa questão que ele tá falando de, a gente dá significado à vida dos que já passaram, assim como os que vão vir depois da gente vão dar significado para nossa. Essa é a forma da gente se rebelar contra esse mundo. É como se fosse uma cadeia em que as coisas continuam, né? Sai o velho e entra o novo. Então, para ele, essa é a questão, essa é a rebelião que ele fala. Eu acho muito foda. Eu achei muito foda esse negócio. Claro que é uma conversa para convencer as pessoas a morrerem, e se entregarem pelo bem militar, e isso é ruim, mas eu achei legal que a fala dele faz bastante sentido. E é legal não, mas esse é o perigoso também desse tipo de conversa que acontece, né? Tipo, nossa, olha como isso faz sentido, nossa, olha como isso é legal, legal, vamos morrer, então, né? Claro que essa condição que eles estão dentro do anime é uma condição diferente, tá? Mas é uma analogia muito parecida com o que acontece em guerras, né? Aconteceu em diversos momentos da história da humanidade, de certa forma. Mas enfim, daí tem lá o lance do Levi contra o Bestial, o Levi muito foda e tudo mais, e aí o Erwin morre, teoricamente, e o Flock surge, né? Esse momento aí o Flock ele se torna um personagem importante que vai continuar até o fim do anime, né?